Alô, alô, pessoal. Olha só, estamos caminhando já para o encerramento da nossa oficina de inovação social e empreendedorismo social. Essa é a nossa penúltima aula teórica e nós vamos falar sobre modelo C. Na última aula, que é a próxima, falaremos sobre avaliação de impacto. Afinal, o que é esse tal modelo C que tanto se fala, né, no ecossistema de impacto, que tão é comentado? O modelo C nada mais é do que a junção de duas ferramentas muito utilizadas por empreendedores e empreendedores sociais. Essa que está em roxo, que é o tradicional Business Model Canvas, ou modelo de negócios, ou Canvas modelo de negócio, e essa que está em verde, que é a teoria de mudança. Elas não estão no formato que normalmente vocês estão habituados, elas estão no outro formato visual, e eu vou explicar para vocês como a gente trabalha isso nesse negócio de impacto que a gente está desenvolvendo durante toda essa nossa oficina. A teoria de mudança nós já vimos na aula passada, então eu vou reconectá-la ela aqui, a gente vai ter um momento de revisá-la, ela já conectada ao modelo C, e o Business Model Canvas vocês já devem ter visto já em diversas outras circunstâncias, mas a gente vai repassar aqui brevemente. É, quem idealizou o modelo C, né, foi um grupo de atores do ecossistema, de intermediários, né, o ICE, a Móvel Social, Fundação Boticário, né, e o SenseLab, todos parceiros, grandes parceiros aí, vários amigos dentro dessas organizações muito relevantes para o ecossistema. E o modelo C ele vai ter vários objetivos, né? Então, ele ajuda vocês a criarem um negócio de impacto social, que é aquilo que a gente está fazendo. Para negócios que já existem, né? Você torna eles mais robustos e sustentáveis, porque você consegue problematizar, provocar e inquietar a partir do funcionamento das partes e das etapas de funcionamento de um negócio de impacto. Você consegue se comunicar melhor, né? E aí alinhar os times e os stakeholders que estão envolvidos em torno desse negócio de impacto. Ele pode ser utilizado por diversas pessoas, por diversos atores, né? Tanto pelos empreendedores, como por organizações da sociedade civil que estão fazendo uma transição para se tornarem organizações de impacto, por aceleradoras, por investidores, por professores, né, como nós, e por organizações de fomento, institutos e lideranças sociais. Há vários momentos que ele pode ser utilizado, né? Então, você pode utilizar agora, nesse início que vocês estão numa fase de ideação, então vocês encontraram um problema social, desenvolveram uma solução de impacto, criaram uma teoria de mudança, definiram um mecanismo de receita e impacto, tudo isso na nossa jornada, e agora vocês vão, então, formatar o modelo C, então esse é o momento ideal. É, Você pode utilizá-lo ao revisitar o modelo proposto, ao iniciar um processo de transição da sua organização, enfim, há vários momentos em que ele pode ser utilizado. Na aula passada, a gente já falou então sobre teoria da mudança. Se você não assistiu, recomendo que volte no vídeo anterior da aula passada, em que a gente fala sobre teoria de mudança, para você entender com propriedade. Eu não vou repetir aqui, né, esses elementos, a gente discutiu ali durante 25 minutos na aula passada, mas o Business Model Canvas, né, lembrando que o modelo C, então, é uma soma da teoria de mudança e do Business Model Canvas, vale a pena eu repassar, por mais que eu imagine que todos vocês já tenham visto essa ferramenta, que talvez seja a ferramenta mais difundida aí do campo de empreendedorismo. Basicamente, o Business Model Canvas, ele tem esses Bom, vamos dividir da seguinte forma, né? Você tem três elementos do lado esquerdo, três elementos do lado direito, um elemento central e dois elementos na parte inferior. Normalmente, quando ele é preenchido, você começa do elemento central, ou seja, qual a proposta de valor que você está desenvolvendo, para quem? Os clientes. Então, esses são os elementos que você começa a reflexão e o preenchimento. Proposta de valor e os seus clientes. Depois você preenche canais de venda, né? Como que você vende para esse cliente, quais são os canais e como que você se relaciona com esse cliente, né? Então a gente tem setas aí que ligam esses dois itens. Depois, você vai para trás, né? Para você oferecer essa proposta de valor, o que é necessário, né? Que tipo de parceiros vão auxiliar ou viabilizar essa criação, esse desenvolvimento, essa oferta da proposta de valor? Quais são as atividades chaves que você precisa ter e que tipo de recursos você precisa ter?
E aí, tudo isso você coloca sustentado numa estrutura de receita e custo. Custo, quanto você vai gastar, e receita, como que você pretende arrecadar a partir dessa proposta de valor para os seus clientes. Percebam que eles ficam embaixo justamente da sua área, né? Porque por meio das vendas aos clientes, da sua proposta de valor, por meio da forma como você se relaciona com o cliente, você tem as fontes de receita embaixo, e por meio e a partir das suas atividades, do uso de recursos e da forma como você se relaciona com parceiros, você gera os custos aí para a oferta dessa proposta de valor. Então é uma síntese, né? Canva em inglês é lona, né? Tela, acho que talvez seja lona, tela de pintura, assim, talvez seja a melhor definição. E você consegue, então, colocar um modelo de um negócio e todas as suas principais etapas em uma tela. Por isso que é Business Model Canvas. Existem outros tipos de Canvas, né? Project Management Canvas, que é o Canvas de gerenciamento de projeto, o Lean Canvas, enfim. A gente está trabalhando aqui com esse Canvas modelo de negócio. Aí, veja, quando a gente pega, então, esse modelo de o Business Model Canvas para converter para o modelo C, então a gente vai converter dessa forma aqui, ó. A gente converte ele trazendo os elementos nessa ordem. Perceba que o que está em cinza era aquela parte que estava do lado esquerdo no Business Model Canvas, né? Equipe, parceiros, atividades chaves, recurso e custos. A gente, no Canvas tradicional, lá atrás, a gente não tinha equipe, né? A gente tem parceiro, atividades, chaves, recurso e custo. E aí, no meio, lembra, tinha proposta de valor. Aí, o que a gente transforma? A gente transforma em oportunidade de mercado, clientes, proposta de valor e fonte de receita, o que gera um resultado financeiro, né? Quando a gente traz para o modelo C, então a gente faz essas pequenas adequações no Business Model Canvas, a gente traz oportunidade de mercado, a gente traz equipe, a gente traz resultado financeiro e a gente exclui ali o canal de vendas e o relacionamento de cliente e o relacionamento com o cliente. Bem definido, né? De um lado, aqui a operação, a parte cinza é a operação da organização e o que ela gera de custo. Do lado da cor lilás, a gente tem a parte comercial e onde gera fonte de receita e o resultado financeiro, que é muito importante vocês, então, depois verificarem, logicamente, se as fontes de receita elas estão gerando um resultado financeiro positivo em relação aos custos necessários para você fazer essa entrega de valor. Então, é assim que ocorre a adaptação do Business Model Canvas para o modelo C, certo? Tá aqui, então, o modelo C, só que aí entra, pessoal, uma parte verde, que é onde estava a nossa teoria de mudança, que nós vimos na aula passada. Então, a gente tem aqui a parte verde de teoria de mudança, a gente começa, tem um elemento diferente da teoria de mudança que a gente aprendeu na aula passada, mas que vocês já conhecem, que é o problema, contexto e problema. Vocês vão colocar o problema social, e aí vocês vão colocar quem é o público, o foco do impacto, a gente já trabalhou muito isso. Aí você vai colocar as intervenções e estratégias que na aula passada a gente aprendeu como atividades. Então, as atividades, intervenções e estratégias que você faz, que é a sua solução de impacto, ou as soluções da sua organização de impacto. Quais são as saídas, os outputs, resultados de curto, resultados de médio prazo, e aí sim a sua visão de impacto. Lembrando que isso vai ser muito importante. A parte aqui, ó, essa parte que você está vendo circulada aqui em verde, é onde ocorre a avaliação de impacto. E a parte que você está vendo com verde clarinho, está vendo no fundo? E essa parte que você está vendo com fundo cinza é onde ocorre a avaliação de gestão, de desempenho, de eficiência, de performance da sua organização, e a parte verdinha, o resultado de impacto e o resultado financeiro, né? Então aí a gente chega, algo que a gente vem trabalhando aos poucos, com muito cuidado na nossa disciplina, ao conceito de negócio de impacto, né? Ou seja, tem uma visão clara de impacto, mas também possui um mecanismo de receita que garanta a sua sustentabilidade financeira, que são esses dois elementos aí que nós vemos no modelo C. Essa é a ideia geral, né? A gente trazer esse fluxo, então, de negócios e a capacidade organizacional, que é o que o Business Canvas faz, mostrando como vocês vão ofertar a solução, e é isso, né? Basicamente, tudo isso aqui nós já falamos. E agora, eu vou trazer os elementos. Se você quiser fazer no nosso encontro ao vivo, eu vou dar
uma planilha de Excel para cada um de vocês, para que vocês possam preencher o Business Model Canvas. Você tem o modelo C, o modelo C de vocês, e tem o site Modelo C também, que vocês podem depois pegar lá, tem um PDF que vem tudo isso explicado, tudo isso detalhado, então eu estou passando aqui algumas coisas, vocês podem ler depois. Aqui a gente vai repassar rapidamente as perguntas norteadoras que vão facilitar com que você preencha cada um desses elementos do modelo C. Então, vou falar aqui para cada um deles quais são as perguntas norteadoras, mas atenção! Perguntas norteadoras não são perguntas que você responde literalmente. Ou seja, você não vai preencher essas etapas respondendo literalmente a pergunta. A pergunta ela é um norte, ela vai estimular a reflexão, certo? Vai provocar. E a resposta pode ou não ser única, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo lado, vou voltar aqui, ó, visão geral do modelo C. Eu vou começar pela teoria de mudança, a parte verde, depois a gente vai pelo fluxo do negócio, pelo fluxo do negócio e pela capacidade organizacional. Pronto, vamos lá, me bananei aqui. Embananei, né? Gírias idosas. Primeiro, qual o problema social ou ambiental que vocês estão se propondo a resolver? Nós tivemos 3 unidades, vocês foram a fundo nisso, estão especialistas no problema, vão colocar aqui definição curta, tá, pessoal? 4, 5 palavras. Quais são as causas desse problema? Lembrem de colocar aquelas principais causas que vocês encontraram, que muitas vezes as soluções vão vir nas causas, como a gente já discutiu muito. Perguntas norteadoras, né? Qual é o público que recebe as intervenções? Quais outros públicos podem ser beneficiados desse fluxo de negócio que você vai oferecer? Então, coloque aqui o público principal e os públicos que serão influenciados indiretamente pela sua solução. Lembrando também que vocês já fizeram isso lá quando a gente fez aquela documentação do problema social. Aí, pessoal, você já pula para a visão de impacto. Certo? No preenchimento, você primeiro contesta o problema e o público, e aí você pula para a visão de impacto. O que descreve a situação social e ambiental transformada de maneira positiva? A sua visão de futuro, aquela que você olha lá no final, ou seja, a sua solução gerou resultados positivos e, junto com diversas outras soluções, gerou uma situação, uma visão de impacto. Que visão de impacto seria essa? Você faz uma ponte entre o problema e até o final o impacto. Vou ficar indo aqui no zoom in e zoom out. Aqui, ó, no zoom out, tá vendo? A gente começa lá em cima, contexto e problema, e vai lá embaixo, visão de impacto. E aí depois você começa a preencher, então, as etapas, a lógica necessária para que você saia do problema e chegue até a visão de impacto. Por isso que é teoria de mudança, né? Você cria uma teoria, um encadeamento lógico, também é chamado de modelo lógico, que vai gerar uma mudança. Por meio de que intervenções e estratégias você vai fazer essa mudança, que na aula passada a gente chamou de atividades. O que faremos? Quais serão nossas macroatividades? Quais são as nossas estratégias? Descrição dos principais meios pelos quais os resultados serão gerados. Depois a gente entra com as saídas, tá, pessoal? Saída é a consequência imediata da sua intervenção, a consequência imediata da sua estratégia. Quais são as saídas contabilizáveis das intervenções? Importante que aqui a gente tem que ter elementos mensuráveis, né? Números brutos, percentual, números relativos. Por exemplo, 10 cursos realizados, 15 professores participantes. Eu, quando preencho o modelo C, eu não gosto de colocar os números primeiro. Eu primeiro coloco, por exemplo, número de cursos realizados, número de professores participantes, e aí depois que eu tenho todo ele estruturado, aí eu venho com as metas concretas, né? Ou seja, eu quero 10 cursos, eu quero 15 professores. Essa é uma forma que eu costumo preencher e costumo mentorar os empreendedores sociais que eu tenho a oportunidade de conviver. Mas é uma decisão aí que vocês vão tomar e que vocês vão ver qual que é melhor, que funciona melhor no caso de vocês, certo? Quais são os resultados iniciais a serem produzidos para alcançar impacto? Então, você vai colocar aqui, os resultados são as consequências das saídas. Ora, o que 10 cursos realizados gera nas pessoas que fizeram esse curso? Essa consequência da saída é um resultado de curto prazo. O que
a participação de 15 professores gera como resultado de curto prazo. Aí é uma sequência, como a gente já viu na aula de teoria de mudança. Depois, resultados de médio prazo. Quais os resultados intermediários expressam as mudanças naquele público ou dimensão de impacto? Mais uma vez, as consequências da saída ou as consequências do resultado de curto prazo. Você vai colocando e fazendo, então, esse encadeamento lógico. Vamos para o fluxo do negócio, que é a parte roxa, que aí a gente já está, então, trazendo uma adaptação do Business Model Canvas. Então, a gente começa lá da oportunidade do mercado, né? De mercado. Existe alguma oportunidade comercial que não está sendo atendida? Existe alguma oportunidade atrelada ao contexto do problema que nos propomos a resolver? Por que essa parte oportunidade de mercado, pessoal, está do lado no modelo C de contexto e problema? Porque você identificou uma forma de resolver o problema que tem um mecanismo de receita. Lembra da aula passada? Mecanismo de receita e impacto? Então, você encontrou uma oportunidade de mercado, ou seja, uma forma de gerar receita a partir do impacto gerado nesse problema. Por isso que elas estão juntas. Então, você tem que olhar para o problema e para a oportunidade. Problema e oportunidade. É aqui que está o X do negócio de impacto, né? É aqui que está o duplo ponto de partida, né? É aqui que está a grande definição. E aí, mais uma vez, você vem e preenche. Quem são os clientes, né? Quem pagará pelo produto? O cliente é também usuário, porque nem sempre o cliente, a pessoa que paga é a usuária. Na aula de mecanismo de receita e impacto, a gente viu quando o impacto como subsídio, o impacto como serviço, o cliente não é o usuário do serviço ou do produto. E, mais uma vez, os clientes estão no modelo C do lado do público e foco do impacto que você já preencheu no item anterior aqui, verde. Está bem clarinho aqui em verde, tá, pessoal? É porque é um zoom in, ó. Se eu voltar aqui os slides, vocês vão ver, quer ver, ó? Olha ele visto aqui de uma forma ampla. Então, ó, cliente do lado do público, oportunidade de mercado do lado de contexto, porque eles devem se conectar. Só que você está olhando na transformação social, no impacto social, e do outro lado você está olhando no resultado financeiro. Né? O negócio de impacto ele tem esse duplo olhar. Né? Vamos lá? Proposta de valor, mais uma vez, né? Proposta de valor. Qual é o produto ou serviço que você vai entregar ao cliente? Que valor você gera para esse cliente por meio desse produto? E o que o cliente enxerga como valor e quais as suas necessidades que vocês atendem? Mais uma vez, isso está diretamente relacionado às suas intervenções e estratégias da teoria de mudança. Só que, pessoal, não é copiar e colar, tá? Volto a repetir, não é copiar e colar. São as mesmas coisas, mas olhando por óticas distintas. Uma ótica de impacto e a outra uma ótica de negócio. Negócio de impacto, certo? É essa capacidade, é esse exercício que vai fazer com que o modelo C traduza a solução para um problema social em um negócio de impacto. Fontes de receita. Como você vai gerar recursos financeiros? O que será entregue aos clientes e como eles pagarão por esse produto? Certo? E aí sim o resultado, né? Qual é o excedente que o negócio deve gerar e em quanto tempo? Lembrando que esse resultado você só preenche depois que também concluir essa parte que é o fluxo operacional, que é a parte cinza. Opa! Parte cinza. Vamos começar colocando lá a equipe, quem são as principais pessoas que você vai precisar, qual é o nível de engajamento, né? Principalmente vocês que estão iniciando, às vezes é uma pessoa que trabalha meio período, uma pessoa que trabalha por entregas, ou uma pessoa que trabalha full time. Quais são os papéis que você precisa, né, nessa equipe? Quais são os talentos? Eu preciso de um programador, eu preciso de um vendedor, eu preciso de um pesquisador, de um gerador de conteúdo. Então, quem são as competências e talentos que você precisa na equipe para entregar aquele valor e para fazer aquela intervenção estratégia? Gente, lembrando, eu estou ensinando isso aqui para vocês separadamente, mas isso é tudo conectado. Quando a gente for preencher na aula ao vivo, vocês vão estar olhando esse painel. Então, ele tem que ter uma relação. Quando você está falando de equipe aqui, essa equipe ela é necessária para entregar a proposta de valor. Ela é a equipe necessária para fazer essas intervenções estratégias. Ok? Então, isso está tudo ligado, é tudo junto e misturado. Gosto muito dessa abordagem, né? Quais são os talentos e as competências necessárias? Às vezes a gente não pensa nisso quando a gente está formulando um negócio. A gente pensa numa proposta de valor
e aí a gente vai na cara e na coragem e a gente não mobiliza as pessoas adequadas. E formação de negócio é formação de time, formação de equipe, de pessoas. E para você formar time, equipes e pessoas, você tem que entender quais são os talentos, as competências necessárias para entregar valor ou para resolver o problema. Não adianta você se juntar com outras 3 pessoas, três programadores vão fazer uma solução X, se a proposta de valor ela exige uma competência de venda, ela exige uma competência de pesquisa e uma competência de negociação. A não ser que os programadores desenvolvam essas competências, só que aí você perde muito tempo, às vezes você perde o time, né? E como a gente sabe, o time é uma das coisas mais importantes do empreendimento, seja ele tradicional ou social, você acaba você acaba indo ao fracasso porque não foi capaz de mobilizar as competências e talentos necessários e achou que iria resolver isso. É difícil? Às vezes é o eu empreendedor. Vai lá, você tem que fazer tudo, aprender tudo, principalmente no início, mas mesmo assim é importante você mapear, porque isso vai facilitar o quê? Que você seja mais eficiente na busca das competências. Né? Então, quando você entende o que você precisa em termos de talento, você busca e fala, putz, estou precisando aqui de uma noção de matemática financeira, vou atrás. Estou agora precisando de uma avaliação de impacto, vou atrás. Isso aqui entra tudo em equipe. Quais são as principais atividades-chave? Mais uma vez, pessoal, as principais atividades a serem executadas, né? As ações necessárias para que a proposta de valor seja entregue, está muito relacionado aqui com o item anterior, às intervenções e estratégias e a proposta de valor. É por isso, estou voltando, é por isso que está tudo junto, está tudo na mesma linha aqui. Está tudo na mesma linha aqui, ó. Ok? E aí, vocês colocam também quem são os parceiros, né? Que papel eles terão? Quem serão seus competidores, né? Cooperadores com competidores, ou negócios com propostas semelhantes que poderiam se tornar parceiras para alavancar aí nesse início. Né? Às vezes institutos, às vezes políticas públicas que fazem a mesma coisa que você faz e que podem atuar de forma parceira, ou às vezes outros negócios. E quem serão seus fornecedores? Os fornecedores entram aqui em parceiros. Quais os principais recursos materiais e estruturais necessários? O que você já tem, o que você precisa comprar, o que você precisa providenciar, né? Primeiro, na verdade, antes de comprar, alugue. E antes de alugar, tente conseguir emprestado, né? O ideal é operar com custo muito reduzido nesse início, até que você tenha capacidade aí de autofinanciar o seu negócio, começar bem lean, bem enxuto, sem muitos gastos. E, por fim, os custos, né? Qual é a estrutura de custo? Aqui você vai colocar os grandes grupos, né? Custos originados pelo processo de geração de impacto para viabilizar as entregas dos produtos comerciais. Dicas para você preencher o modelo C. Começa pelo impacto, né? Como a gente já falou, problema e impacto. Negócio de impacto social e ambiental precisam gerar mudança positiva na sociedade. Foque nas perguntas. A partir das questões, converse, explore ideias, conclua, então coloque no papel. Se você está montando em time, em dupla, com seus sócios, use as perguntas para discussão, para reflexão, para alinhamento conceitual, para criar clareza entre vocês, para só aí preencher. Comece pelo macro e vá pelo micro. A gente tem trabalhado muito essa perspectiva aqui na nossa oficina. Zoom out, zoom in. Olha a floresta, para só depois olhar as árvores. Então, faça um olhar geral no modelo C. Depois se aprofunde em cada um dos itens. Eu sei que na teoria de mudança a gente avançou bem na aula passada. Então, você pode começar usando a teoria de mudança que você fez na aula passada, dar uma pincelada agora no fluxo de negócio e na capacidade organizacional, que são as 2 etapas, a lilás. Já chamei de roxa e lilás, né, gente? Mas é porque você sabe que homem tem uma dificuldade com cor, né? Homem só sabe as 12 cores lá daquele kit de lápis de cor que a gente tinha quando a gente estava na escola, né? Então, não sei nunca qual é a diferença de roxo e lilás. Bom, eu sempre faço essa piada aqui com os meus estudantes, e agora com aula gravada, assim, né, não dá nem para ver se vocês acharam sem graça, igual eles sempre acham. Quando você vai para o micro, aí você primeiro teve a visão da floresta e agora você pode trabalhar o micro. Essa é uma estratégia, né, pessoal, para todo tipo de ação na realidade, para gestão de projetos, quando você vai gerenciar um projeto, né? Visão ampla e depois você trabalha nas interações. E é interessante também você observar as interações, para ver se está fazendo sentido, porque às vezes você coloca uma coisa lá no fluxo operacional, atividades, você coloca uma coisa completamente diferente em resultados, ou seja, e aí você vai ver que
a proposta de valor não tem a ver com o seu impacto ou não é capaz de gerar aquele impacto. Então, veja o todo e depois avance nos detalhes. Revisar, né? O modelo, se ele fica em constante revisão, você repassa ele em vários momentos. Se você já tem um modelo seu, é uma hora de revisitá-los, e as ideias podem mudar de lugar, né? Você pode fazer tudo isso com post-its, tarjetas, eu vou oferecer uma planilha para vocês, e aí vocês vão movimentando isso, vocês vão ver que elas se movimentam muito fortemente. Bom, no material que eu deixei no nosso Drive, pessoal, tem uma aplicação prática da Araucária Mais, que é uma iniciativa de valorização econômica da floresta para araucárias, que fomenta novos negócios para promover a sua conservação. Então, tem um todo preenchidinho lá, ó, que vocês vão ver, está no nosso Drive, é o exemplo que eu preguei do próprio modelo C e que vocês podem utilizar como base para o trabalho que irão fazer. Fechou, pessoal? Então, nos vemos no nosso encontro ao vivo, no nosso penúltimo encontro ao vivo, para vocês concluírem, fecharem o modelo C de vocês. Se ele chegar já preenchido, parcialmente preenchido, que é o que eu recomendo fortemente antes da nossa aula, lá na nossa aula a gente vai ter mais tempo para discutir, refletir, aprofundar o trabalho de vocês. Beleza? Então, gente, obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima aula.